Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje nós vamos falar sobre mudanças climáticas e vamos fazer uns breves comentários sobre os impactos dessas mudanças climáticas na região amazônica. Meu nome é professora Alexandra, sou professora do curso de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis e eu estou aqui para a gente conversar sobre mudanças climáticas. Bom, agora o que são mudanças climáticas, né? A gente pode caracterizar a mudança climática global, né? Que hoje se fala muito nesse tema. É um tema que ele não está só dentro do âmbito ambientalista, mas e sim os políticos, políticas públicas, todos estão tratando das mudanças climáticas, pois ele afeta a todos, né? Então, o que seria essas mudanças climáticas? São aumentos de temperatura na superfície da Terra, na superfície do planeta. E me digam uma coisa, vocês sabem o porquê deste aumento de temperatura? Este aumento de temperatura é devido ao aumento indiscriminado das emissões dos gases de efeito estufa. Agora, alguém aqui sabe o que são gases de efeito estufa? Bom, o efeito estufa, vamos primeiro falar sobre ele. É um fenômeno natural. Ele acontece na superfície da Terra. Mas o que acontece? São gases que estão presentes na atmosfera e qual é a função desses gases? Aquecer, aumentar um pouquinho a temperatura do planeta. Só que o homem chegou com todas as suas ações, né? Revolução industrial, né? Industrialização e todas essas ações que nós chamamos de ações antrópicas, mais o vilão, que é o desmatamento, aumentasse essas emissões de gases. Então vocês imaginem que nós temos, vamos lá, um exemplo bem simples. Eu vou fazer um bolo e eu tenho que colocar uma xícara apenas de açúcar. Se eu colocar 3 xícaras de açúcar, o que vai acontecer com o meu bolo? Ele vai ficar muito doce. O mesmo acontece com os gases do efeito estufa. Existe a presença natural da atmosfera, mas com as emissões antrópicas, eles vão ficar em excesso na atmosfera e eles vão continuar fazendo a mesma função para que eles estão lá. E qual é a função? Aumentar a temperatura do planeta. Então agora o que seria este efeito estufa? Vamos imaginar aí a atmosfera com esses gases em excesso. Imaginemos uma estufa mesmo, né? Aquela que a gente coloca plantas para elas sobreviverem às baixas temperaturas. É uma estrutura de vidro, né, transparente, onde a radiação solar ela penetra essa estrutura, só que ela não consegue sair. Por quê? A radiação solar ela chega até a superfície do planeta na forma de radiação de onda curta. E quando ela, após o aquecimento da superfície, ela é irradiada novamente para a atmosfera no formato de onda longa. E aí os gases do efeito estufa eles vão lá e pegam um pouquinho daquele calor. Então, a nossa atmosfera ela vai ficar o quê? Superaquecida devido a esses gases. Agora, quem são esses gases? Os principais é o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, os clorofluorcarbonetos, todos eles são gases que são expelidos para a atmosfera de alguma forma. O óxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre e o famoso metano. Bom, agora vamos ver de que forma esse efeito estufa ele está mudando o clima no planeta. Devido a esse aumento da temperatura, o que está acontecendo? Os eventos extremos estão aumentando. E o que são esses eventos extremos? Eventos extremos de secas e chuvas.
E devido a essas mudanças climáticas, esses eventos extremos eles se tornam muito mais intensos e muito mais frequentes. Bom, agora quais são as causas do efeito estufa? O que causa o que aumenta esses gases do efeito estufa? A geração de energia, a fabricação de produtos, né? A nossa indústria, também o desmatamento florestal, que hoje, principalmente na nossa região, é um dos vilões das emissões dos gases do efeito estufa, o uso do transporte, porque o transporte ele emite monóxido de carbono. Outro também é a produção de alimentos. Hoje em dia a população ela está muito grande, então quer dizer que a gente precisa de muito mais alimentos para alimentar toda essa população, e a produção de alimentos ela acaba poluindo o solo, emitindo alguns gases. A energia também utilizada para energia aqui, a luz, essa energia também ela é uma das causas do efeito estufa, e também o excesso, o consumo, a poluição de uma forma geral. Bom, o que tudo isso acaba gerando? Um aumento muito grande da temperatura no planeta. Mas o que o homem está fazendo para tentar reverter essas mudanças? Bom, em 1988 foi criado o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. É uma ação da ONU, a parte de meio ambiente da ONU e da Organização Meteorológica Mundial. E qual é a função do painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC? A função dele é fornecer políticas, informações para as políticas públicas, avaliações científicas regulares a respeito das mudanças climáticas. E também, como é um grupo de pesquisadores, eles também nos mostram as implicações e os possíveis riscos futuros e como propor adaptações e mitigações a essas mudanças. Mas o que até agora o painel intergovernamental de mudanças climáticas falou sobre a mudança no clima? Bom, existem evidências claras dessas mudanças climáticas. Existe a evidência no aumento da superfície do mar. O IPCC ele fala que até o ano de 2100 o nível do mar ele vai ter um aumento de 9 a 88 centímetros. Vocês têm uma ideia do que é 88 centímetros de elevação do nível do mar? Isso vai provocar inundações nas zonas costeiras, em toda a região litorânea, o agravamento das erosões costeiras. Também existe um outro problema grave causado pelo aumento do nível do mar, que é a inclusão da água salgada nas reservas de água doce, porque o nível da água vai subir e a água vai adentrar o continente. E isso é poluição. Outra coisa também é o desaparecimento, dos ecossistemas costeiros, que também a grande maioria vai estar ameaçado e muitos deles vão desaparecer. Outra evidência da mudança climática é na saúde. As doenças, principalmente as doenças causadas por vetores, elas vão aumentar. Doenças como dengue, a malária, são doenças que vão se proliferar. Os recursos hídricos, que é algo muito importante, o aumento da temperatura, ele vai alterar completamente o regime de precipitação no planeta. E com isso, quem nos traz a água? A água dos rios, dos lagos, é através da chuva. Então, alterando esses regimes de chuva, também vai alterar o suprimento de água no planeta.
Outra coisa também, se a evaporação, se a temperatura aumenta, existe um processo dentro de uma componente do ciclo hidrológico que se chama evaporação, ela vai aumentar. E as enchentes. Outras evidências também das mudanças climáticas é dentro da agricultura e a biodiversidade. Com o aumento da temperatura, algumas culturas elas vão ser influenciadas. Outra coisa também é a umidade do solo, se o regime de precipitação vai ser modificado, se vai existir um aumento dos eventos extremos de seca e chuva, isso vai alterar completamente a umidade do solo e, por consequência, também os regimes de chuva. A profundidade, né, das pastagens e pradarias também vai ser altamente afetada. Com relação à biodiversidade, a gente já está também notando isso. Alguns animais eles não estão resistindo às altas temperaturas nas regiões, estão migrando para outras regiões. No exemplo, no oceano, o aumento da temperatura da superfície faz com que a temperatura do oceano também aumente, né, pessoal? Então, com isso, vai diminuir os corais nos oceanos, e isso acaba afetando boa parte, né, da biodiversidade do planeta. Outro detalhe é que muita gente pensa, mas aumentar a temperatura não é tanto problema. Existe uma estimativa global, né, o IPCC ele mostrou uma estimativa global de em torno de 4 milhões de pessoas morrendo no nosso país devido ao aquecimento global. Isso é muita gente. Então, essas pessoas elas podem ir a óbito devido às mudanças acarretadas em todo o sistema, aumento da temperatura, a mudança de tudo que está em torno e acaba levando o óbito de muitas pessoas, através de doenças, falta de alimentos. Mas e a nossa Amazônia, hein? Alguém já pensou nisso? Porque nós estamos falando de uma forma geral, nós estamos falando de mudanças climáticas globais, mas e a Amazônia? A Amazônia, ela, segundo o grupo GT2 do IPCC, ele fala que a Amazônia é uma das regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas e ele está associado ao clima, né, à redução dos recursos na Amazônia. Algumas regiões brasileiras, o IPCC de 2021-22 fala, o último relatório, né, ele fala que as regiões brasileiras mais vulneráveis às mudanças climáticas é o Nordeste brasileiro e a Amazônia. Pensem bem, tanto o Nordeste quanto a Amazônia vivem em um local muito quente, de muita vulnerabilidade, e as mudanças climáticas elas vão aumentar ainda mais a temperatura. O que acontece na região Nordeste e amazônica o sul da Amazônia ele vai ser muito afetado por essas mudanças, o regime de precipitação e principalmente, né, aumento aí das queimadas. No resto do país, no sul, né, da Amazônia, a temperatura pode chegar a ter um aumento de 2,2 graus, né? O dobro da média mundial. Isso é muito grave. Isso é devido ao quê? A grande maioria aos desmatamentos no sul da Amazônia, que são muito intensos, as queimadas e desmatamento. O relatório também alerta, né, que ao longo do século, esse aquecimento ele pode reduzir 27% o fluxo da bacia do Tapajós e 53% da bacia do Araguaia-Tocantins. Vocês
Conseguem imaginar isso? As pessoas aqui no norte, elas acham que as reservas de água, elas nunca vão acabar aqui. Mas elas podem reduzir e reduzir muito com as mudanças climáticas. Outra coisa é a mudança da floresta tropical amazônica para pastagens, né, mais secas, que poderá causar o quê? Uma redução em torno de 40% da precipitação e assim quebrando a circulação da monção no sul da americana. Bom, o que nós podemos fazer então, né? O que é primordial na manutenção do clima regional e mundial são o cuidado com o detalhe, o cuidado com as questões que aumentam os gases do efeito estufa. Isso mostra que aumentando essa temperatura, nós sabemos que então vai aumentar o regime de precipitação e várias coisas podem mudar. Ou seja, precisamos tomar muito cuidado, precisamos cuidar daquilo que é nosso, precisamos cuidar do nosso planeta e da nossa Amazônia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!